Senhores telespectadores, já viram que estou aqui a falar-lhes nas ruínas de uma igreja. É uma igreja extremamente importante sob o ponto de vista da história da arte. Uma igreja gótica, é do tempo do rei Dom Sancho II. E foi daqui que partiram os obreiros que foram fazer igrejas góticas em todo o país. Bom, peço-lhes que reparem no estado em que isto está. Ninguém tem culpa nenhuma, devo dizer que estas obras duram há mais de 80 anos. Isto é outra vez as obras de Santa Engrácia. E prometem durar. Vejam aqui, o chão está todo agora coberto por um oleado. É porque está em curso uma campanha de reconstrução. Mas antes de porem em pé o templo, vêm os arqueólogos e vão escavar lá por baixo para ver como era de antes. Vejam lá o tempo que isto vai durar. Seja como for, é uma igreja importante. Eu venho aqui para lhes falar de uma história que está agora muito viva, uma polémica em que os jornais falam, mas para perceberem a polémica, queria que olhassem para além, para aquilo, por cima daquele arco, é o chamado coro alto, o coro alto da igreja de São Francisco. Aquele coro alto foi mandado construir pelo rei Dom Fernando, que tinha um projeto, era pôr ali o seu túmulo para toda a eternidade. Bom, sabem que o rei Dom Fernando não foi assim um grande rei. Ele nasceu em 1340, uma má altura para nascer, é um tempo mau, em 48 vem a peste negra, é uma época difícil de Portugal. Depois foi rei, subiu ao trono em 1367. Esta data, 1367. A gente aqui sabe muito pouco de história do século XIV, mas é também uma altura má. Começa a Guerra dos 100 Anos, as nações europeias sentem-se perturbadas no seu crescimento e ele teve um reinado muito difícil. Olhem, tão difícil, saía de Lisboa, vinha-se meter aqui em Santarém, ele adorava Santarém, estava sempre aqui. Mas o que o povo dizia era isto. Porque o rei nunca decidia nada, estava cá, ia para Lisboa, de Lisboa vinha para aqui. E o povo dizia, asno vai e asno vem de Lisboa a Santarém. Quando um povo chama asno ao rei é mau sinal. E não era só o povo. O Camões escreveu nos Lusíadas, o fraco rei faz fraca a forte gente. E escreveu isso exatamente sobre este Dom Fernando. O fraco rei faz fraca a forte gente. Eu não sei se é verdade, eu penso aos meus telespectadores, pensem se isso é assim. Será verdade que basta o senhor de cima ser assim fracote para toda a gente também não valer nada? Eu gostava que fosse, porque se o fraco rei faz fraca a forte gente, então o forte rei faz forte a fraca gente. E bastava achar um chefe de Estado capaz para o país progredir. Bem, qual das duas é verdadeira, eu não sei. Mas o que estava a dizer-vos era isto. O Dom Fernando manda fazer ali aquele magnífico claustro, manda lavrar o seu túmulo, era uma linda peça de mármore todo esculpido. Entretanto, isto é um lugar da moda, toda a gente faz aqui as suas capelas. Estou-lhes a falar aqui no claustro, um claustro feito pelas grandes famílias. Hoje não é. Olhem para isto, isto é um desastre. Reparem, tudo isto é terra batida, faz pó, até tem charcos, correm aí ribeiros. Bom, mas isto foi que, quando isto foi exclausturado, houve um senhor comandante
que achou que este claustro era uma bela cavalariça para uma coisa que nos regulamentos militares se chama solípedes. Eu fui tropa, eu tenho muito gosto e fui alferes de infantaria. E nessa altura, quando a gente dizia, os animais, não dizia cavalos, nem éguas, nem machos, nem mulas, dizia os solípedes. Portanto, isto era o claustro dos solípedes. E para não escorregarem, porque isto com lajes de cantaria, os animais escorregavam aqui, o senhor comandante mandou arrancar as lajes todas, que naturalmente tinham túmulos debaixo, tinham inscrições, eram preciosas, reduziu tudo a cacos e isto ficou um caminho para os solípedes. Quer dizer, ficou um claustro para as bestas. Mas eu queria era falar-lhes do sonho do rei Dom Fernando. O sonho do rei era repousar para sempre no seu sepulcro de mármore, no claustro alto da igreja de São Francisco de Santarém. Eu não sei se ele conseguiu alguma vez realizar esse sonho. É verdade que o Garrett, nas viagens da minha terra, diz que chegou a ver o sepulcro aberto, profanado, e no fundo um pobre cadáver revestido com o hábito de São Francisco. Bom, mas ele diz isto é nas viagens da minha terra. Como sabem, as viagens da minha terra são um dos mais belos livros do nosso romantismo, mas são fantasia. Isto não é uma ata a asseverar a verdade. Garrett diz que viu. Hoje, nem esqueleto, nem hábito, nem sepulcro. Porque ali pelos anos de 1860, aqui os monumentos de Santarém estavam num estado tal que partiam tudo, escavacavam tudo. É com razão que se pode dizer que por esse tempo Santarém era a capital do vandalismo. Quem diz não sou eu. Disse o Garrett, disse o Herculano. Isto era a capital do gótico, mas foi a cidade mais devastada que houve em Portugal. E havia razões para isso. Notem, não vamos condenar Santarém. É que tinha havido uma revolução, a Revolução Liberal. Quando há uma revolução, todo o passado parece uma coisa odiosa, uma coisa para apagar, para destruir, uma memória para esquecer. E realmente, tudo o que fazia lembrar os tempos anteriores foi destruído nas terras vivas. E Santarém era uma terra viva. Foi feito agora esse estudo. Segundo os dados oficiais da Câmara, aqui, só numa década, entre 1890 e 1900, foram inteiramente refeitas 182 fachadas de prédios no centro da povoação. Quer dizer, é uma cidade que continua a viver, vira a face ao futuro e quer parecer uma terra nova. É claro, nestas coisas, os monumentos antigos é que pagam. E, portanto, foi tudo vendido a granel. Felizmente, passou por aqui nessa altura, estou a falar-lhes, em 1860 e pouco. Passou por aqui um homem de fina sensibilidade, o Posidónio da Silva, que era arquiteto, mas era um arquiteto muito virado para a arqueologia, e conseguiu que a Câmara lhe entregasse muitas coisas que estavam em risco de destruição. Esse homem levou tudo, cuidadosamente, para Lisboa, e lá está tudo. Está no Museu do Carmo, na Associação dos Arqueólogos Portugueses. Bom, nesta altura, a situação é esta. A Associação dos Arqueólogos diz, não, isto está aqui há mais de 100 anos, isto é nosso. Mas Santarém voltou a reencontrar o gosto pelos seus monumentos, a reconhecer-se como capital do gótico português.
E agora, pergunta, onde é que estão os monumentos que nós tínhamos e que levaram daqui? Estão no Museu do Carmo? É a altura de os devolver. Exigimos a restituição daquilo que pertence a Santarém, que é a própria memória histórica, que é um traço essencial na definição da nossa identidade. Tudo, depressa, de volta para Santarém. Quem tem razão? Claro, Santarém diz, aquilo fora de Santarém não faz sentido. Tem toda a razão. Claro, os arqueólogos dizem, está na nossa posse, contínua, pacífica e de boa fé há mais de 100 anos, portanto é nosso segundo o Código Civil. Também tem razão. Eu não quero transformar isto agora aqui numa sessão de tribunal. O que quero dizer é isto. À face das leis atuais, uma questão destas não tem solução. O que significa que as leis atuais não compreendem situações que estão a emergir um pouco por toda a parte. É evidente que os monumentos de Santarém têm de estar em Santarém. É evidente que aplicar-lhes o regime do Código Civil, referente, enfim, à propriedade privada, aos prédiozinhos, às heranças dos avós, não tem o mínimo sentido. Simplesmente não temos leis que contemplem essas situações. É, portanto, um problema a exigir solução. Tudo isto, este ambiente que para mim parece terrivelmente dramático do Convento de São Francisco, é um ambiente a exigir solução.